Como fazemos todos os domingos, ao final da edição, vamos sortear entre os ouvintes que participarem um exemplar do romance intitulado Nunca Te Esqueci, Sempre Te Amei, autoria do espírito Fátima Arnoldi, pelo médium Alexandre Vilas, publicação do Lumen Editorial. Este livro já foi distribuído pelo Clube do Livro Espírita de Garça. Telefone ou mande seu recado por WhatsApp dizendo que está ouvindo o programa. Para isso, use o celular número 997 512397 997 512397 DDD 14 até o meio-dia. Aguardamos seu contato. Os ouvintes que preferirem telefone fixo devem ligar para o 3471-1628, 3471-1628, código 14. Equipe que está atuando nesta edição. No controle e sonoplastia está o Rubinho Botino. Apresentação, Sônia e Marco Antônio. As chamadas e mensagens de WhatsApp enviadas no horário do programa serão atendidas pelo Benevides. Momento Espírita. Um tempo de paz. Caros ouvintes, no processo evolutivo da humanidade, durante milhares de séculos, falar foi uma das maiores conquistas do ser humano, a grande alavanca do progresso. Os antropólogos descobriram os primórdios da espécie milhões de anos atrás, antes de o homem conseguir se colocar em pé e andar com o corpo ereto, que ele vivia como outros animais, andando de quatro. Ou seja, o que hoje são as mãos, naquela época recuada, também fazia o papel de pés. Para pegar as coisas, tanto quanto para comer, precisava utilizar a boca diretamente, como os animais. No entanto, com o impulso evolutivo acionado pelo plano espiritual superior, segundo André Luiz, chegou o momento em que o ser humano se levantou de posição ereta. Nesse momento da história, ele conseguiu libertar a boca, então, além de utilizá-la para se alimentar, passou a usá-la também para falar. Foi quando surgiu a palavra, o grande milagre da comunicação. Imaginem vocês se nós não falássemos, se não tivéssemos essa capacidade de transmitir nossos pensamentos através da palavra. Como seria nossa comunicação? O que eu poderia estar passando para vocês neste momento? Com certeza vocês devem concluir que utilizaríamos de gestos para nos comunicar, como se faz na linguagem dos mudos. Será que, no entanto, essa comunicação através de gestos seria tão eficiente quanto a fala? A fala, na história da evolução humana, é um dos principais fatores da inteligência. Isso quer dizer que pela fala o homem desenvolveu a sua capacidade de pensar. O homem comum não imagina o poder que a palavra exerce no seu dia a dia. No entanto, quase sempre esquecemos de valorizar a palavra e a utilizamos até de forma inconveniente ou inadequada. Poderíamos, de fato, fazê-la brilhar em nós como uma fonte de luz e de alegria se puséssemos um pouco mais de atenção e amor naquilo que falamos. Pela fala, cada um de nós mostra para fora o que é por dentro. Já pensaram nisso? Um grande pensador disse certa ocasião: ouça o que uma pessoa tem a dizer sobre os outros e você saberá quem é essa pessoa. Conta-se que um homem chegou a uma cidade onde pretendia morar. Na praça principal, encontrou um velhinho e foi logo perguntando: como é o povo desta cidade? O velhinho olhou para ele e lhe devolveu a pergunta: como que é o povo da cidade de onde o senhor vem? Ora, respondeu o homem, não é um povo agradável. É por isso que estou mudando de cidade. Lá, a gente é discriminado e se sente infeliz. É um povo invejoso, ciumento e cheio de preconceitos.
Pois o povo desta cidade, meu amigo, é a mesma coisa. Infelizmente, é o povo que o Senhor aqui também vai encontrar. Tempos depois, passou pela mesma praça um outro homem, e no mesmo banco encontrou o mesmo velhinho e foi perguntado: como é o povo desta cidade? E o velhinho devolveu: primeiro, diga-me o Senhor como é o povo da cidade de onde está vindo. É um povo maravilhoso, meu Senhor. Pena que eu não vou poder continuar morando lá. Minhas obrigações agora estão aqui. Naquela cidade, porém, só tive alegria e amigos que me apoiaram quando precisei e onde recebi consideração e respeito. Pois aqui é a mesma coisa, meu amigo. Tenha certeza de que o Senhor será muito feliz nesta cidade. Momento Espírita. O rádio é do ouvinte. Vamos para as questões de hoje que extraímos de nossos arquivos. Vocês disseram que a Bíblia tem casos de mediunidade. Gostaria que citassem esses casos. A Bíblia, como todos os livros sagrados da antiguidade, apresenta um riquíssimo repertório de fatos mediúnicos. É claro que, como se trata de relatos que muito antecederam os conhecimentos científicos, sabemos que na realidade, que realidade e mito se misturam nessas narrativas e que nós, cidadãos do século XXI, compete separar uma coisa de outra. O Espiritismo, contudo, nos dá a chave para tentar compreender o que realmente pode ter acontecido dentro das leis naturais. A mediunidade é uma faculdade natural do ser humano. Através dela, o homem pode estabelecer contato com o plano espiritual, geralmente de forma imperceptível e, em alguns casos, de maneira até ostensiva. Por outro lado, a Bíblia nos interessa mais de perto por se tratar da base religiosa desse lado ocidental do planeta, de onde resultaram o judaísmo e o cristianismo. Nela observamos que quase tudo está envolto num ar de mistério e sobrenatural, porque é assim que o homem sempre tratou as coisas espirituais. Muitos de seus relatos denotam a ação mediúnica ostensiva, desde o tempo de Abraão, no Gênesis, até o Apocalipse de João. Portanto, abrangendo tanto o Antigo quanto o Novo Testamento. Mas, sem dúvida alguma, o Antigo Testamento, que antecedeu a Jesus, é mais rico de relatos dessa natureza, não apenas pelo expressivo número desses relatos, mas, sobretudo, pelas suas prodigiosas dimensões. A mediunidade no Novo Testamento já se apresenta com mais naturalidade, bem mais próxima do que podemos considerar fato real, sem aqueles adornos que geralmente se acrescentam às narrativas, principalmente em se tratando dos 4 evangelhos. Mesmo considerando que quase sempre há um certo exagero por parte de quem conta, é que tais relatos foram transmitidos de boca a boca por muito tempo, antes de serem escritos, sofrendo natural interferência das mentes criativas. A doutrina espírita vê os fatos atribuídos a Jesus como verossímeis. Kardec tratou especificadamente desta forma, deste tema, sobre fatos mediúnicos ou evangelhos, na sua última obra intitulada A Gênese, Milagres e Predições segundo a Doutrina Espírita, de 1868. As aparições dos anjos, que são espíritos mensageiros, geralmente envoltos por um halo de luz, denotam tratar-se de fenômeno de vidência, como aquele que revelou a Maria a encarnação de Jesus e sua missão, e aquele outro que ocorreu na estrada de Damasco, quando Saulo de Tarso teve o encontro espiritual com Jesus. É perfeitamente possível qualquer pessoa ter alguma percepção ou revelação do mundo espiritual, particularmente em momentos importantes e decisivos, como Maria e Saulo viveram. Um outro fenômeno que chamamos de voz direta
ocorreu por ocasião do batismo de Jesus por João, no Rio Jordão, quando se ouviu uma voz falando sobre Jesus e logo atribuída a Deus. Quando os apóstolos Pedro e Tiago estiveram com Jesus no Monte Tabor, puderam presenciar dois outros notáveis fenômenos. Um deles foi a transfiguração de Jesus, quando seu corpo e suas vestes se tornaram resplandecentes. O outro foi a materialização de dois espíritos missionários, Moisés e Elias, que viveram muitos séculos antes. Eles viveram em pessoa conversar com Jesus, ao que tudo indica a respeito do desenrolar de sua missão que estavam prestes a terminar. Moisés e Elias foram figuras proeminentes na trajetória religiosa do povo hebreu. Os chamados fenômenos de cura foram diversos e concentrados, sobretudo, nos primeiros momentos em que Jesus teve contato com o povo. Por causa desses prodígios, uma verdadeira multidão o procurava e costumava segui-lo em busca de alívio para seus males. Na maioria das vezes, Jesus se utilizava da imposição de mãos sobre o paciente, que no Espiritismo é chamado de passe. Também, após a morte, Jesus se materializou várias vezes, apareceu e conversou com pessoas conforme a citação dos evangelhos, junto às mulheres, junto ao túmulo, na estrada de Emaús, várias vezes na casa de Pedro, e na praia, quando os discípulos pescavam, e centenas de outras pessoas. Um outro fato mediúnico dos evangelhos que merece destaque é quando Jesus afastava espíritos que atormentavam as pessoas. Os espíritos na época eram tidos por demônios e se acreditava que todos os males, inclusive as doenças, eram causadas por eles. Jesus nunca questionou isso, pois estava preocupado mais com a conduta moral das pessoas do que com suas crenças. Quando um discípulo se queixou de um desconhecido que expulsava demônios em seu nome, Jesus não concordou e defendeu o fato de estar praticando a caridade. Os evangelhos ainda citam outros fatos, como a multiplicação dos pães, a transformação da água em vinho, os quais, se realmente se deram da maneira como foram descritos, são catalogados pelo Espiritismo como fenômenos de efeitos físicos. Evidentemente, segundo um espírito puro, Jesus reunia, ao mesmo tempo, inúmeras faculdades psíquicas, o que chamava a atenção das pessoas que dele se cercavam. Ele vivia simultaneamente a realidade dos dois mundos, do mundo espiritual e do mundo físico, de maneira que sua percepção se alargava, favorecendo a intuição e a premonição ou profecia. É claro que Jesus, como ele próprio afirmou, não dizia tudo o que percebia e nem poderia. Ele tinha consciência de que muitas outras coisas o povo ainda não estava preparado para ouvir. No entanto, ele deixou claro que qualquer de seus seguidores poderiam fazer o que ele fez, e muito mais do que ele fez, demonstrando que a faculdade mediúnica é um dom que pode ser utilizada em favor do próximo por qualquer pessoa de boa vontade. Atenção! Logo mais, vamos sortear entre os ouvintes que participarem um exemplar do livro intitulado Nunca Te Esqueci, Sempre Te Amei, autoria do espírito Fátima Arnoldi, pelo médium Alexandre Vilas. Basta você telefonar ou mandar um WhatsApp até o meio-dia, dizendo que está ouvindo o programa para o número 997-512397, código 14, ou ligar no telefone fixo 3471-1628, código 14. E vamos para a segunda questão enviada por uma senhora que relatou o seguinte.
Tem uma pessoa na família completamente atolada na bebida. Acho que ele é perseguido por algum espírito do mal, porque no fundo é uma pessoa boa. Ele quer deixar a bebida e já tentou várias vezes, mas não conseguiu. Ele diz que é dominado por uma força estranha que não quer que ele pare. Na verdade, minha senhora, as coisas não devem ser vistas assim com tanta simplicidade. O fato de esse familiar abusar do álcool e viver em constantes crises não significa que ele é um simples joguete ou vítima de obsessão espiritual, mas significa, em primeiro lugar, que ele é realmente um dependente e precisa de ajuda. Os desencarnados, nesse caso, são amigos de bar, onde sempre se encontram. Não levam as pessoas à bebida, se ela não tiver tendência para isso, ou seja, se ela não abrir a porta para eles entrarem. Os obsessores, como afirma Kardec, apenas aproveitam uma fraqueza nossa para agravar a situação que já criamos. No entanto, se queremos afastar obsessores, precisamos cortar o mal pela raiz, ou seja, eliminar a causa para que o efeito seja eliminado, conforme a linguagem usada por Allan Kardec. Desse modo, se o seu familiar quer de fato parar de beber, ele deve tomar uma decisão e procurar ajuda imediatamente. Reconhecemos que a dificuldade de superar um vício é muito grande e quase intransponível para alguns. Mas, sem ajuda, é muito difícil conseguir qualquer avanço nesse sentido. Na maioria das vezes, não sendo esclarecida sobre o assunto, a família até atrapalha, em vez de ajudar. Não basta querer ajudar, é preciso saber como. O tratamento para o alcoolista inveterado, na sua forma ideal, compreende 3 níveis. Primeiro, a integração num grupo de pessoas que estão lutando para esse mesmo objetivo, como é o caso do AA, Alcoólicos Anônimos, que em Garça funciona no Lar Meimei. Em segundo lugar, ajuda médica. Até porque a ingestão abusada do álcool já deve ter feito estragos no organismo, além do necessário acompanhamento durante esse processo de se afastar da bebida. E por último, o tratamento espiritual, que consiste em a pessoa procurar se inteirar de suas necessidades íntimas para se aprimorar espiritualmente e se libertar de possíveis influências obsessivas. Recomendamos começar pelo grupo do AA, Alcoólicos Anônimos, que, como dissemos, funciona no Lar Meimei aqui em Garça. Trata-se de um grupo de pessoas que enfrentam o mesmo problema e que reúnem para se ajudar uns aos outros, recebendo informações importantes para combatê-lo. Seus nomes também nunca são divulgados. Como estamos num período de pandemia, as reuniões presenciais do AA de Garça não estão acontecendo. Por isso, vamos dar aqui um telefone com que a senhora ou o próprio interessado pode se comunicar para saber como funciona esse grupo. É a grande oportunidade de a pessoa aprender a se superar, elevar sua autoestima e ajudar sua família. Anote aí o celular para comunicação: 14 981 61 14 24. Repetindo: 14 981 61 14 24. Finalmente, minha senhora, queremos dizer que a família do dependente alcoólico precisa se envolver no seu tratamento. Muitos problemas que levam pessoas à bebida nascem das dificuldades das relações familiares. Desse modo, quase sempre, a família precisa ser orientada, não só para ajudar no tratamento, mas para não atrapalhar o esforço que está sendo feito nesse sentido. Casos de dependência do álcool e de outras drogas, para serem resolvidos, precisam da participação e da colaboração de todos. Há quem diga que o problema da bebida, embora só uma pessoa beba, não é só dela, mas das pessoas
com quem convive. Atenção, ouvintes! O Centro Espírita Caminho de Damasco, Grupo Espírita Fraternidade de Garça, retornará no próximo domingo, dia 18 de julho, com as reuniões públicas de passe, às 18 horas, esperando ir retornando gradativamente suas reuniões presenciais. As demais atividades continuam online, através do site do Centro, nos seguintes dias da semana. Segunda-feira, palestra com temas variados, às 20 horas. Nesta segunda-feira, amanhã, portanto, palestra com José Benevides Cavalcante. E atenção, na sexta-feira, também às 20 horas, reunião de leitura e discussão em grupo de obras do Espírito André Luiz, recebidos por Francisco Cândido Xavier. Estamos iniciando a leitura do livro Nosso Lar, de André Luiz. Quem tiver interesse em participar, acesse o site do Caminho de Damasco e ali vai encontrar o link para entrar na sala de estudos. Fique atento, ao final desta edição, vamos sortear entre os ouvintes que participarem um exemplar do livro intitulado Nunca Te Esqueci, Sempre Te Amei. Autoria do espírito Fátima Arnoldi, pelo médium Alexandre Vilas. Basta você telefonar ou mandar um WhatsApp até o meio-dia para o número 997-512397 ou ligar no telefone fixo 3471-1628, ambos com código 14. Existem muitas coisas a que às vezes não damos o devido valor. A vida, por exemplo. A vida é uma bênção divina. Através dela, podemos ser felizes e proporcionar a felicidade aos outros. Por isso, é preciso defender a vida, a nossa vida e a do próximo. Pena de morte, aborto, suicídio e eutanásia são formas de violência contra a vida com as quais não podemos concordar. Lutemos em defesa da vida. Pena de morte. Um crime não justifica outro crime. Diga não. Suicídio. Um gesto infeliz. Dê uma chance a você mesmo. Existe sempre alguém para ajudá-lo. Aborto. Um ato de covardia. A vítima não pode defender-se. Eutanásia. Uma ação criminosa. Com confiança em Deus e o firme desejo de obedecer suas leis, a vida terá outro sentido. Mensagem em defesa da vida. Apoio. Federação Espírita Brasileira. O Clube do Livro Espírita de Garça é um serviço do Centro Espírita Caminho de Damasco. Obtendo os livros por preços bem abaixo da tabela, o clube permite que as pessoas os adquiram por apenas R$20, que elas vão pagar apenas quando receber o livro em suas casas. Basta você se associar ao clube ligando para a Luciane pelo celular 988 130905. Repetimos, 988 130905, código 14. E neste mês de julho, o clube está entregando aos seus associados um romance intitulado E o Amor Floresceu, autoria do espírito Dize Akiban, através do médium Pedro Santiago, editora M. O cenário da história é uma região rural do estado do Paraná, onde a exploração do homem e a miséria acabam se defrontando com uma luz que vem abrir caminhos para uma nova ordem social, através da busca de um novo ideal. Atenção, ouvinte! Você pode colaborar com o Lar Meimei, entidade de assistência e apoio a famílias.
fazendo sua doação em gêneros para a cesta básica ou adquirindo produtos confeccionados pela entidade, como doces, temperos, peças de artesanato e bonecas. O Lar Meimei fica na Avenida Doutor Labieno da Costa Machado, com entrada pela Rua 7 de Setembro, número 42. Se preferir, entre em contato conosco pelo telefone 3471-0604, no horário comercial, e fale com o Enio ou com a Dolores. A Biblioteca Batuíra é um serviço gratuito do Centro Espírita Caminho de Damasco, que, durante este período de distanciamento social, não pôde funcionar regularmente. Mas, assim que possa reabrir, estaremos informando sobre o horário de atendimento. Aguarde mais um pouco. Momento Espírita. Mensagem para a nova era. Conhecendo a doutrina espírita, leis divinas ou naturais. Na questão 633 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec perguntou aos espíritos como o ser humano pode aplicar na sua vida as leis divinas, e eles deram uma resposta através de um exemplo. Quando comeis muito, isso vos faz mal. Pois bem, é Deus que vos dá a medida do que vos é preciso. É claro que eles se referiam às leis da natureza, que não são outra coisa senão as leis de Deus. E continuam dizendo que quando ultrapassamos a lei, há sempre uma consequência desagradável, que a título de esclarecimento, Kardec chama de punição. É claro que a consequência desagradável, às vezes prolongada, às vezes muito sofrida, pode não acontecer imediatamente, mas a lei é perfeita e auto-aplicável. Isso quer dizer que ela, de fato, virá. Logo, ao responder à pergunta de Kardec, os espíritos disseram que é assim que a lei funciona, tanto para os fenômenos da vida física como para os da vida moral. Isso quer dizer que qualquer ato ou atitude que praticamos, sendo maus, tem uma consequência sofrida. Essa compreensão de que não é Deus que castiga, mas as leis que funcionam automaticamente, está muito clara na própria natureza. Mesmo os atos ou as omissões, por mais insignificantes nos pareçam, mesmo aqueles que ninguém percebeu, têm suas consequências nas leis divinas. Isso vale tanto para os atos individuais como para as ações coletivas. Há erros pessoais e há erros de coletividade. Nos individuais, é o indivíduo que sofre. Nos coletivos, é a coletividade que colhe seus efeitos. No entanto, não podemos deixar de dizer que para os atos bons, sempre haverá bons efeitos, tanto para o homem como para a sociedade. Agora ou depois, mais cedo ou mais tarde, nesta ou em outra vida, a lei se cumpre de forma integral. É assim que funcionam as leis divinas. Prezados ouvintes, agora vamos fazer uma pausa para ouvir mais uma mensagem da espiritualidade. Pai nosso que estás no céu, na terra, no fogo, na água e no ar. Pai nosso que estás nas flores, no canto dos pássaros, no coração a pulsar. Que estás na compaixão, na caridade, na paciência e no gesto de perdão. Pai nosso que estás em mim, que estás naquele que eu amo, naquele que me fere, naquele que busca a verdade. Pai nosso que estás naquele que caminha comigo e naquele que já partiu, deixando-me a alma ferida pela saudade. Santificado seja o teu nome, por tudo o que é belo, bom, justo e gracioso, por toda a harmonia da criação. Seja santificado por minha vida,
pelas oportunidades tantas, por aquilo que sou, tenho e sinto, e por me conduzir à perfeição. Venha a nós o teu reino de paz e justiça, fé e caridade, luz e amor. Reino que sou convocado a construir através da mansidão de espírito, reflexo da grandeza interior. Seja feita a tua vontade, ainda que minhas rogativas prezem mais o meu orgulho do que as minhas reais necessidades. Ainda que muitas vezes eu não compreenda mais do que o silêncio em resposta às minhas preces, não te ouvindo assim dizer: Filho, aguarda, tua é toda a eternidade. O pão nosso de cada dia me dá hoje, e que eu possa dividi-lo com meu irmão. As condições materiais que ora tenho, de nada servem se não me lembro de quem vive na aflição. Pão do corpo, pão da alma, pão que é vida, verdade e luz. Pão que vem trazer alento e alegria. É o Evangelho de Jesus. Perdoa as minhas ofensas, os meus erros, as minhas faltas. Perdoa quando se torna frio meu coração, quando permito que o mal se exteriorize na forma de agressão. Que mais do que falar, eu saiba ouvir. Que ao invés de julgar, eu busque acolher. Que não cultivando a violência, eu semeie a paz. Que dizendo não às exigências em demasia, possa a todos agradecer. Perdoa-me, assim como eu perdoar aqueles que me ofenderem, mesmo quando meu coração esteja ferido pelas amarguras e dissabores da ingratidão. Possa eu, Senhor da vida, lembrar de que nenhuma mágoa é eterna e de que o único caminho que me torna sublime é a humilde estrada da reconciliação. Não me deixes cair nas tentações dos erros, vícios e egoísmo que me tornam escravo de minha malevolência. Antes que tua luz esteja sobre mim, iluminando-me, para que eu te encontre dentro de minha alma, como parte que és de minha essência. E livra-me de todo o mal, de toda a violência, de todo o infortúnio, de toda a enfermidade. Livra-me de toda a dor, de toda a mágoa e de toda a desilusão. Mas ainda assim, quando tais dificuldades se fizerem necessárias, que eu tenha força e coragem de dizer: obrigado, Pai, por mais esta lição. E vejamos agora quem foi o ouvinte ou a ouvinte sorteada no programa de hoje, que vai levar um exemplar do livro intitulado Nunca Te Esqueci, Sempre Te Amei, autoria do espírito Fátima Arnold, pelo médium Alexandre Vilas, publicação do Lumen Editorial. O livro saiu para Gisele Molaro, residente na cidade de Marília. Como você mora noutra localidade, aguarde que lhe enviaremos o livro pelo correio. Caro ouvinte de Momento Espírita, agradecemos a sua atenção e prometemos retornar no próximo domingo, às 11h30, pela Unirádio Web, desejando-lhe paz e saúde. E para encerrar, vamos ouvir uma mensagem espiritual na voz de Chico Xavier. Somente hoje, hoje à luz do presente, dia como este dia em toda a vida, terás este somente. Recorda isso e atende a todo o bem que desejes fazer, prestação de serviço em socorro de alguém, atenção no dever, felicidade, paz, esperança e carinho, que aspires a plantar em lances do caminho
alegria, favor, dádiva que pretendas ofertar, relações que precisas recompor, gentilezas no lar, trabalho, o mais singelo e aquele que mais custe, revisão, reajuste, corrigenda, perdão, provas de estima e consideração, apoio espiritual em simples frases, nas tarefas que abraces e abençoes, que nada disso atrases, nem deixes que fazer para depois, porque o tempo não volta, contando sempre aquilo que se fez, e dia igual a hoje só terás uma vez.